Padre João Munari, iremos lhe dar a palavra daqui a um pouco. Ele é o assessor da tarde de hoje. Eu vim aqui como companheiro de caminhada que está vivendo em certas situações, está tentando aprofundar algumas questões, está tentando devolver algumas provocações. É só esta a minha intenção aqui nessa minha pequena contribuição de hoje. Talvez eu tenha dificuldades com o tempo, né? Por isso eu gostaria de tocar alguns pontos que me parecem importantes para aprofundar o tema que me foi dado. E vou tocar talvez por tópicos, simplesmente, sem muito aprofundar, só para fazer uma ligação de coisas que me parecem importantes. Também para poder entender aquilo que depois eu gostaria de tratar um pouco mais, com um pouco mais de atenção. Esses nossos encontros são encontros de espiritualidade missionária. Aí temos duas palavras: espiritualidade e missão. São duas palavras muito complicadas as duas, porque de espiritualidade tem muitas e também visões de missão tem muitas, né? Então, quando falamos disso, eu acho que é importante tentar dizer aquilo que nós entendemos com essas coisas, com essas palavras importantes e que estão na base de toda a nossa reflexão. Eu digo como eu vejo as coisas, como eu vejo a espiritualidade e como eu vejo a missão aqui em Salvador. Algumas experiências importantes que aconteceram aqui em Salvador e como estamos tentando aprofundar e refletir sobre estas experiências. O que é a espiritualidade? A meu ver, a espiritualidade tem a ver com as motivações. É a sensibilidade que te leva a vibrar por certas coisas e não por outras. A espiritualidade é algo que deve ser trabalhado. Não é que nós temos uma certa espiritualidade de nascença. São coisas que vamos adquirindo, né? E o tema de hoje traz um título bonito, que é Beber no Poço das Culturas. Que traz algumas imagens sugestivas, que são profundamente bíblicas, inclusive. O tema do poço e o tema da água. Logo foi lembrado também na oração de que nos introduziu o encontro de Jesus com a samaritana, né? É um encontro fantástico. Poderíamos passar a tarde toda refletindo só sobre ele. Jesus que fala com a samaritana: dá-me de beber. E ela que diz: mas como é que você, judeu, pede de beber a mim que sou samaritana? Vocês têm um poço de onde tirar água. Nós temos um poço de onde nós tiramos água. Nós tiramos a nossa água nesse monte. Vocês tiram a água em Jerusalém. São poços diferentes, que dão águas diferentes. E parece que não dá para um tomar a água do outro, né? A imagem contada por João se refere à água, mas se refere, sobretudo, exatamente à espiritualidade, a esta experiência profunda, tanto que Jesus diz: você não sabe o que está dizendo. Porque se você entendesse quem eu sou, você me pediria essa água que alimenta, que renova, né, que dá vida. Aquilo que nós falamos hoje, eu disse, tem uma ligação bíblica, mas nós não partimos da Bíblia hoje. Mas partimos de um contexto concreto. Porque esta história do poço e da água tem a ver com um momento concreto da caminhada da Igreja da América Latina.
sobretudo com a caminhada da Igreja das Comunidades Eclesiais de Base, das SEBs. Vou só lembrar alguns pontos assim para nos situar. O grande momento de renovação da Igreja foi o Concílio Vaticano II, 60 anos atrás, que trouxe uma verdadeira revolução dentro da Igreja. Os bispos da América Latina que voltaram do concílio, que estavam presentes lá em Roma e que voltaram do Vaticano II, se encontraram pouco depois na Colômbia, em Medellín, e se perguntaram como é que nós podemos trazer para a nossa realidade latino-americana a riqueza que nós partilhamos lá no encontro com os bispos do mundo inteiro em Roma. Nós sabemos quais foram as conclusões, né? Sugeriram algumas prioridades: a opção pelos pobres, a opção pela libertação, a opção pelos jovens e a opção pelas comunidades eclesiais de base. Né? Isso foi em 1968, em Medellín. Em 1971, isto é, 3 anos depois, o teólogo peruano Gustavo Gutiérrez escreveu um livro chamado de Teologia da Libertação. E é uma reflexão que ele faz sobre a vida das comunidades. E ele diz que, olhando para a caminhada das comunidades, tem que repensar toda a teologia. Vocês sabem que a teologia tem muitos aspectos, né? A teologia lida com a Bíblia, mas lida também com Jesus, chamada de Cristologia, lida também com a história da Igreja, lida também com a espiritualidade, lida com tantas outras coisas, né? Então, esse Gustavo Gutiérrez, em 1971, diz que é preciso repensar toda a teologia para que ela possa refletir a caminhada que as comunidades estavam já fazendo na América Latina. Em 1972, no Brasil, Leonardo Boff escreveu um outro livro que tinha esse título, Jesus Cristo Libertador, que foi uma reflexão sobre Jesus, né? Onde ele nos mostrou que se nós queremos seguir Jesus, temos, sobretudo, que olhar para um tipo de Jesus. Temos que alimentar a nossa espiritualidade num tipo de Jesus. O Jesus histórico, que viveu numa situação concreta, que foi a Galileia de 2000 anos atrás, onde havia contradições, onde havia injustiças, onde havia ricos e pobres, e onde ele fez algumas opções claras, importantes e fundamentais. 1983. Gustavo Gutiérrez escreve um outro livro, desta vez um livro de espiritualidade. E tinha esse título, Beber no próprio poço. É aí que começa a história para nós importante, né? Beber no próprio poço. Onde ele diz o seguinte, que se nós queremos ser discípulos e discípulas de Jesus, nós devemos não só conhecer Jesus, mas devemos, sobretudo, nos alimentar das coisas com que ele se alimentou. Nós devemos beber da água que ele bebeu. Está vendo a água, o poço lá da Samaritana, né? Eu vou te dar uma água. Nós temos que ir atingir naquele poço onde ele atingiu. Beber daquela água que ele bebeu. Nós diríamos hoje, numa língua mais próxima a nós, diríamos que tem que mamar do mesmo peito, né? Tem que tomar o mesmo leite, né? Vocês lembram como Jesus, que estava lá a caminho de Jerusalém, numa certa altura chega a mãe de Tiago e de João, que pergunta a Jesus, que pede a Jesus, olha, eu queria uma coisa, que os meus filhos sentassem um à tua direita e um à tua esquerda, quando chegares lá no teu reino.
Jesus, o que é que responde? Diz, você não sabe o que está falando. Eles podem beber o cálice que eu vou beber? Eles podem tomar a água que eu tomei? Essa que é a grande questão, né? Isto é, qual foi o poço onde Jesus bebeu? É onde nós também temos que beber se nós queremos alimentar esse que é o discipulado para o qual Jesus nos convida. O poço onde Jesus bebeu foi, sobretudo, o poço da palavra de Deus. Né? Nós, lendo os evangelhos, nós encontramos isso de uma maneira extraordinária. Jesus não foi o Messias que o povo queria, mas foi o Messias que ele descobriu lendo o profeta Isaías. Jesus não propôs uma solução qualquer dos problemas, mas ele propôs as soluções que ele encontrou lendo o livro do Êxodo. A história, a caminhada de libertação do povo de Israel. Ele aprofundou o tema da Páscoa. Ele se encontrou com algumas grandes figuras, sobretudo a figura de Abraão, sobretudo a figura de Moisés. Vocês leiam o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem uma comparação contínua entre Jesus e Moisés. Porque foi exatamente essa confrontação, esse diálogo constante que Jesus teve com Moisés, que levou ele a ser Jesus, do jeito que nós depois o conhecemos. Então, nós queremos fazer as escolhas de Jesus, temos que beber do poço onde ele bebeu. E foi aquilo que muitas pessoas das nossas comunidades fizeram. E foi aquilo que levou muitas pessoas das nossas comunidades a darem a vida, como Jesus deu, a se deixarem pregar numa cruz para que os outros tivessem vida. Ok. Eu vou agora para Salvador. Nós vivemos aqui uma experiência... Nós vão entender agora aquilo que eu quero dizer. Nós estamos aqui em Salvador desde 1980. Faz 42 anos. Nós viemos aqui, então, dentro da caminhada das comunidades, dentro dessa proposta da teologia da libertação, dentro dessa espiritualidade que era proposta naqueles anos, né? Nós viemos aqui para tentar responder aos apelos dos bispos que estavam pedindo ajuda para poder acompanhar o movimento negro que estava despertando depois dos longos anos de ditadura militar, né? Onde tanto o movimento negro como todos os movimentos sociais tinham sido abafados, tinham sido reprimidos. Eu fui dos primeiros que vieram aqui naqueles anos. Eu cheguei em 1980 aqui em Salvador. Em 1983, 3 anos depois, chegou o padre Heitor Frisotti. Eu vou falar dele um pouco, porque eu acho interessante um pouco aquilo que ele pode nos dizer e ensinar. Eram os anos das SEBs, da teologia da libertação, da espiritualidade da libertação, ok? Ele chegou, para nos entender, no ano em que era publicado o livro Beber do Próprio Poço, 1983, por Gustavo Gutierrez. Isto é, no fundo, ele chegou num momento em que nós padres, estávamos nos perguntando o seguinte. Nós estávamos nos perguntando isso aqui em Salvador. O que é que um padre estrangeiro, branco, europeu, pode fazer numa realidade como Salvador? Essa era uma inquietação muito grande, porque não havia respostas claras. Ninguém tinha respostas claras. Havia, naqueles anos, aqui em Salvador, um padre chamado François, que era um francês que tinha trabalhado durante alguns anos em uma estrutura de coordenação dos padres franceses que trabalhavam aqui na América Latina.
Depois de terminar este serviço, ele disse, agora eu vou cuidar de outras coisas. E ele pediu autorização para poder vir para Salvador, porque ele tinha conhecido Salvador e tinha ficado fascinado por algumas coisas aqui da cidade de Salvador. François começou a se aproximar, sobretudo, do candomblé. Primeiro, por curiosidade, e depois, querendo entender o que é que acontecia lá dentro. Porque do candomblé, também hoje, não só aqui em Salvador, mas um pouco em todo o Brasil, se fala muito, mas conhecendo muito pouco. Logo, ele ficou impressionado por algumas coisas. A primeira é que ele disse, quando eu cheguei no candomblé, eu encontrei fé lá dentro. Tem fé no candomblé. Tem fé em Deus, o Deus Criador, né? E que é o ponto de início, o ponto de chegada de todas as coisas. Também fé nos orixás, que lhe parecia ocupassem muitos aspectos, né, da vida das pessoas. Então, ele dizia o seguinte, mas se a fé é um dom de Deus, então quer dizer que Deus está lá dentro. E o que é que Deus está dizendo, então, lá dentro ao povo de Candomblé? E talvez esteja dizendo também a nós. Padre Heitor, teve uma relação muito estreita com François. Eu também frequentei muito François. Fui várias vezes na casa dele, conversamos muito sobre muitas coisas, né? Mas Heitor muito mais do que nós. Ele teve longas conversas com esse François e registrou algumas dessas conversas. Por exemplo, conversa desse tipo. François dizia, olha, Heitor, eu fui padrinho de algumas filhas de santo. Você sabe o que é que são as filhas de santo, né? São as pessoas iniciadas no candomblé. Filhos e filhas de santo são chamados. Tira roupa para mim. Ok? Então, eu fui padrinho de algumas filhas de santo. E isso me levou a ter uma relação bastante estreita com algumas delas. O que me impressionou mais no candomblé foi nem tanto a beleza das celebrações, mas a fé que esse pessoal tinha. Como eu tinha um carro e elas não tinham, muitas vezes sendo que nós participávamos às vezes de algumas celebrações juntos, eu levava esse pessoal no terreiro para a celebração, para a festa. No caminho, as filhas de santo falavam e comentavam entre elas como Xangô, Oxum, Yansan intervinham em suas vidas e quanto elas estavam envolvidas nisso. E eu me dizia, mas não é a mesma coisa que nós dizemos quando falamos de Jesus ou quando nós falamos dos outros santos da Igreja Católica? Nós falamos mais ou menos do mesmo jeito, né? Nós falamos mais ou menos do mesmo tipo de experiências. Infelizmente, François morreu de câncer em 1985. Heitor chegou em 1983, então frequentou François por 2 ou 3 anos, quase 3 anos. Né? Em 1987, 3 anos depois, 2 anos depois, Heitor escreveu um pequeno texto, que é um pouco uma síntese de tantas coisas. E esse texto tinha esse título, Beber no Poço Alheio. Volta à questão do beber.
numa espécie de diálogo com Gustavo Gutierrez, que tinha escrito o livro Beber do Próprio Poço. Porque Heitor dizia, é verdade que tem que beber no poço em que Jesus bebeu. Mas se você faz como missionário algumas escolhas, como nós somos chamados a fazer aqui em Salvador, entrar no mundo dos afro, no mundo dos negros, tem que aprender um pouco mais. Tem que aprender a beber no poço alheio. No poço alheio. Olha que essa não é um jogo de palavras. Heitor estava vivendo um processo espiritual muito particular. Ele tinha 30 anos quando chegou no Brasil. Foi meu companheiro, estudamos juntos, né? Eu conhecia muito bem, conversamos muito, acompanhei muito o Heitor na sua caminhada. E ele estava, então, estava tentando entrar na caminhada da igreja, das comunidades, e, sobretudo, dos negros de Salvador. E se perguntava, qual o caminho certo para fazer isso? Qual é o caminho que um missionário deve percorrer? Beber no poço alheio. Você quer saber que sabor tem a água daquele poço? Você tem que prová-la. Tem que experimentar. Heitor, naqueles anos, estava lançando para si o desafio, não para os outros, mas para si esse desafio de tentar beber do poço desse povo aqui de Salvador. Ele procurou um terreiro, que foi o terreiro do Balbino, pai de santo chama-se de Balbino, foi conversar com ele, participou de alguns momentos litúrgicos, de algumas festas, e numa certa altura sentiu algo que mexia com ele. Ele quis entender o que fosse aquilo, e o fez dentro do candomblé. Tem um sistema para tratar de algumas questões dentro do candomblé. É chamado o jogo dos búzios. Né? O que é o jogo dos búzios? Você joga os búzios e, da disposição que os búzios ocupam numa cesta, você percebe quais são as mensagens importantes que o orixá ou os orixás têm para você. Quando fizeram o jogo dos búzios, resultou que Oxalá, orixá importante aqui de Salvador, Oxalá estava chamando Heitor. No candomblé, não somos nós que procuramos ou que escolhemos os orixás, mas são os orixás que nos procuram. São eles que vêm nos buscar. São eles que estabelecem o contato conosco. Então, para Heitor, se apresentaram duas possibilidades. Primeiro, ignorar, sentir alguma coisa que estava mexendo com ele, ignorar, ou responder a este apelo que ele estava sentindo. Ele resolveu responder. E começou a fazer o processo de iniciação no candomblé. Descobriu coisas importantíssimas. Né? Alguém aí, eu espero que ninguém daí, você diga, mas como o padre que faz essas coisas, pelo amor de Deus, nós vamos para converter os outros, mas o que é que está acontecendo? Onde é que vamos parar? Né? Eu acho que muitos iriam dizer isso. Eu convido a não dizer isso, mas tentar entender um pouco o processo que o Heitor viveu. Porque ele descobriu que Oxalá, quem é Oxalá? Oxalá é o orixá da energia e da criação. E com ele, Heitor
estabeleceu uma relação que começou a iluminar a sua vida e as suas escolhas. Sabem que no candomblé, todo orixá se apresenta com algumas características. Oxalá veste-se de branco. O dia dele é sexta-feira. É um orixá cuidadoso e generoso. É amigável, é otimista. Sua comida é branca, preferivelmente branca. Ele gosta de leite, de arroz. As suas frutas, ele gosta de maçã, da uva branca, da pera, do melão, etc. Né? Você imagina. Em todas essas coisas, Heitor começou a ver que podia caminhar com Oxalá, que podia caminhar com o orixá. Ele começou a vestir de branco, ele começou a comer certas comidas, ele começou a viver de outro jeito na sexta-feira, ele começou a ter uma relação, como lhe inspirava o Oxalá, uma relação com os outros. A voz dos orixás começou a tornar-se familiar para ele. O orixá lhe dizia não só o que ele gostava, mas lhe oferecia toda esta riqueza para que sustentasse também o dia a dia de Heitor, do seu filho. Heitor passou a senti-lo presente em sua vida e invocá-lo nas necessidades e agradecê-lo pela presença constante. Heitor nunca deixou de ser padre. Nunca deixou de ser padre. Mas descobriu uma vocação particular como padre. Eu vejo que o meu tempo já esgotou, já estourou. Posso ir em frente mais? Pode pegar mais alguns minutos para Posso pegar? conseguir fechar-se. É que me parece que estamos todos hipnotizados, querendo saber mais desse poço. Então, não quero nem te interromper, João. Eu vou pegar mais 3 ou 4 minutinhos, não mais. Tá bom, okay? Fica à vontade. Mas é interessante. Conseguimos nos envolver mesmo, João. Obrigada. É interessante como Heitor, a partir de sua experiência, ele começou a se tornar referência em Salvador com muita gente. Para muita gente. Em Salvador, você encontra continuamente pessoas, católicos, nas nossas comunidades, que de repente sentem-se atraídos pelo candomblé e começam a viver um drama pessoal. E não sabem o que fazer. Procuravam Heitor para perguntar o que fazer. E Heitor ajudava a fazer uma caminhada de discernimento espiritual, para que eles pudessem viver este processo, esse processo que às vezes levava, às vezes não levava, à iniciação dentro de um terreiro. Mas não era só para as pessoas das comunidades. Tem um problema muito sério hoje, dentro de muitas congregações religiosas. Nós vivemos isso também como combonianos, essa questão, né? Nós vivemos isso como combonianos. Pessoas que entram nos nossos seminários, ou que entram numa congregação, que acham que têm a vocação, e numa certa altura eles sentem aquilo que Heitor sentiu. E começam a se perguntar o que é que posso fazer. A noviça que vai falar então com a madre mestra, e a padre mestra que fala, meu Deus do céu, esse é o diabo que está levando fora do caminho. Então, essas irmãs que começaram a viver dramas e tragédias pessoais e que não tinham com quem se confrontar e começaram a procurar em Heitor esse companheiro, essa luz, esse pai espiritual que ajudava a fazer uma caminhada de discernimento. Eu acho que foi a coisa mais bonita que Heitor fez aqui nesse tempo. Heitor é lembrado, infelizmente, ele também morreu muito novo. Ele morreu em 1988, também ele de câncer. Ele tinha só 45 anos, né?
estava fazendo essa caminhada. Eu conversei muito com ele nesse tempo, né? E conheço muito bem todos os dramas e as inquietações que ele viveu, né? Tudo aquilo que ele experimentou. O bispo, numa certa altura, quando soube de algumas coisas, pediu aos comunianos que tirassem Heitor de Salvador. E o provincial, que era sábio naquela época, né? Que era franco sacerdote, ele falou: Excelência, se o Senhor quer que Heitor saia, então nós comunianos, vamos, né, deixar a diocese, porque não temos nada a dizer, porque viemos aqui para isso, né? Então, o bispo teve que engolir o Heitor. E foi muito interessante também a experiência desse encontro e desencontro que Heitor teve com o bispo, né, que depois se tornou importante, porque se tornou, em Roma, prefeito da congregação dos bispos. Era aquele que fazia os bispos em Roma depois, né? O Dom Lucas Moreira Neves. Então, eu termino então dizendo o seguinte: como missionários, queremos enfrentar certas questões, queremos enfrentar o tema do racismo. Eu não falei do racismo, mas vocês entendem que, com aquilo que eu falei, se nós queremos entrar na questão do racismo, tem que beber no poço das culturas. E o que é que significa beber no poço das culturas? Eu tenho a impressão que significa fazer um pouco a experiência que Heitor fez. Daqui a uns dias, nós teremos um momento importante como combonianos, vai iniciar o nosso capítulo geral, né? Como eu gostaria que nós combonianos refletíssemos um pouco essas coisas, né? Porque a impressão minha é que nós, que somos uma congregação, temos a África no coração, mas a nossa cabeça, infelizmente, é ainda muito branca. E por isso temos dificuldades de entender certas coisas. Experiências como as de Heitor e outras experiências missionárias que hoje, me parece, o Papa Francisco está nos desafiando a fazer. Termino aqui.